Como estão as coisas por aí? Gente, hoje eu acordei, li as principais manchetes do dia e fiquei levemente preocupado. Porque é o seguinte, vocês estão acompanhando o que está acontecendo lá no leste europeu? Olha, a Rússia simplesmente decidiu atacar a Ucrânia de todas as formas possíveis. Dá uma olhadinha nessas imagens. A tensão entre esses dois países só aumentava nos últimos dias. Mas vocês sabem qual é a história por trás dessa disputa toda? E pior, será que isso pode causar algum impacto aqui no Brasil? Em situações como essa, países aliados de uma das duas potências que estão em conflito acabam sendo atingidos de alguma maneira. Para te botar por dentro do assunto, eu conversei com o professor de Relações Internacionais, o cientista político Pedro Costa Júnior. E olha, chega de enrolação, vamos direto para esse vídeo, porque eu vou te deixar por dentro dessa história, que olha, pode durar por muito tempo esse conflito, hein? Então antes, se inscreve no canal, deixa like, ativa o sino, sim, este sino que está na sua frente. Ativa ele para receber as nossas notificações, beleza? Então, vai de vinheta. E segue o fio, hein? Para entender o que está acontecendo hoje, em pleno 2022, a gente vai ter que fazer uma viagem lá na Guerra Fria. Porque em 1949 foi criada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mateus, o que isso quer dizer? O que é a OTAN? OTAN é uma aliança entre os países do Ocidente, entre eles os Estados Unidos e o Reino Unido, por exemplo. E essa aliança prevê um acordo, inclusive militar, entre os seus membros. E já que a gente chegou a esse ponto, eu vou te lembrar de mais uma coisa. Até 1991, a Ucrânia era uma das repúblicas que faziam parte da União Soviética. Só que em agosto desse mesmo ano, ela se tornou independente. E é mais ou menos por aí que a confusão começa. Eis que a Ucrânia se vê numa bola dividida. O que ela deve fazer? Procurar alianças com países do Ocidente ou se manter conectada com a Rússia? Os anos se passaram e esse ano, em 2022, a Ucrânia manifestou interesse em se incluir na OTAN. Em resumo, seria o seguinte: a Rússia teria ali, no quintal de sua casa, um país vizinho aliado aos Estados Unidos, que, por sinal, são seus rivais históricos. E para piorar essa situação toda, a Rússia, em 2014, anexou o território da Crimeia, que fazia parte da Ucrânia. Depois de dar esse panorama todo para vocês, eu resolvi perguntar para o Pedro Costa Júnior, que é cientista político, o que motivou o presidente russo Vladimir Putin a autorizar esses ataques. A grande motivação a esses ataques, Matheus, sem dúvida nenhuma, é a própria expansão da OTAN durante os anos 90 e na primeira década dos anos 2000. Então, quando cai o Muro de Berlim em 89, e quando é feito ali o desmantelamento da União Soviética, há um acordo tácito entre o George Bush pai e o Gorbachev de que a OTAN não se expandiria em hipótese alguma para a Europa Oriental. Essa era uma das chamadas red lines, das linhas vermelhas que foram traçadas. No entanto, houve 5 ondas de expansão. 5. E a Ucrânia é um território que faz fronteira direta com a Rússia, uma das fronteiras mais sensíveis da Rússia, talvez a mais sensível. Então, o Putin considerou isso e já deu esse recado há muito tempo, né? Desde 2014 ficou muito claro, quando houve as chamadas revoluções coloridas, em que houve uma troca de governo, sai um aliado do Putin, entra um aliado ocidental, um aliado pró-União Europeia, pró-OTAN, pró-Estados Unidos, e o Putin ali, ele já anexa a Crimeia. Em 2008 ele já havia invadido a Geórgia já era uma hipótese de anexação ou de entrada da OTAN, né? E o Putin invadiu a Geórgia e deu rapidamente um recado. Então é um recado que vem de longa data e o Putin deixou claro, ou seja, para resumir, né, a história, o grande temor do ponto de vista da Rússia
é o Putin, quer dizer, abrir a janela do Kremlin e ver as bombas da OTAN ali no seu quintal, né? Conseguir, porque a fronteira entre a Ucrânia e Moscou é menos de 500 quilômetros. Então, ele julgou que agora era a hora de dar um basta nessa onda de expansões que vem acontecendo aí há 2 décadas. Os ataques são assustadores. Eles aconteceram por ar, terra e mar. Dá uma olhadinha nesse vídeo de helicópteros russos atacando o território ucraniano. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vladimir Putin determinou ações militares no leste da Ucrânia, onde ficam 2 regiões que são separatistas e ele reconhece como independentes. Ele fez um discurso, eu vou ler aqui para vocês. Quem tentar interferir ou ainda mais, criar ameaças para o nosso país e o nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará consequências como nunca antes experimentado na história. Quando eu vi todas essas cenas de destruição, eu lembrei que o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve recentemente na Rússia e se reuniu com Vladimir Putin. Olha ele aí. Apesar disso, o governo federal afirmou que a visita não teve como pauta a crise com a Ucrânia. Depois dos ataques de hoje, o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, se manifestou. Eu vou ler para vocês, abre aspas. O Brasil não concorda com a invasão do território ucraniano. Fecha aspas. Diferente de vários líderes de Estado, o presidente Jair Bolsonaro não tinha se manifestado sobre os ataques até a publicação desse vídeo. E eu fiquei me perguntando, como será que o Brasil pode ser impactado por esses conflitos? O Pedro me explicou. Olha, o impacto econômico vai ser sentido direto no mundo todo, porque a tendência primeira vai cair, vai despencar as bolsas, né? Isso já está acontecendo, é um efeito mais rápido, mas na vida do consumidor brasileiro comum, sobretudo, vai aumentar o preço dos combustíveis, da energia, do gás, da gasolina, do petróleo, o que também já está acontecendo, porque a Rússia é um dos principais produtores de gás, de energia, de petróleo do mundo. Pra vocês terem uma ideia, só a parte da Europa, a Alemanha, que é a principal economia europeia, 50% do gás da Alemanha é fornecido pela Rússia, metade do gás da Alemanha, cerca de metade. Então, você tem 2 gasodutos ligando a Rússia, um deles o Nord Stream 2, sequer foi inaugurado e está pronto, mas não foi, e não há perspectiva que seja agora, com todas as sanções que vão ser e já estão sendo impostas sobre a Rússia. Então, quer dizer, as coisas vão ficar mais caras por aqui, né, no Brasil. E também, a Rússia ela não é um dos principais parceiros econômicos do Brasil, mas o nosso agronegócio ele tem relações estreitas com a Rússia. Nós importamos produtos específicos para o agronegócio, no que se refere a fertilizantes, né, por exemplo, e outros produtos dessa natureza. Então, com as sanções, vai ficar mais difícil negociar com a Rússia. Quem negociar com a Rússia vai ser punido. Então, nós vamos ter que procurar esse tipo de produto em outros mercados. Isso, certamente, vai encarecer esses produtos. Então, pode impactar também na produção de alimentos. A inflação de alimentos no Brasil já está muito alta, né? Então ela pode ficar ainda mais alta. Então, tendo uma disparada ainda maior da inflação, isso gera uma série de consequências, né? O Banco Central vai ter que, provavelmente, aumentar ainda mais a taxa de juros, que já vem numa crescente, né? E isso, inexoravelmente, vai provocar a redução do investimento direto, do capital produtivo, que acarreta na redução ainda mais drástica e maior do nosso crescimento econômico, ou seja, do PIB, da atividade econômica. Significa menos emprego, menos renda e, consequentemente, mais desemprego e menos oportunidades. A ONU se manifestou e pediu que Putin recue. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a Rússia optou por uma guerra com perdas catastróficas. Olha, o Segue o Fio segue acompanhando toda essa confusão e essa tensão lá no leste europeu.
O G1, como vocês sabem, tem uma cobertura completa. Vídeo, matéria, entrevista, infográfico, tem tudo lá. Vai lá, g1.com.br, beleza? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo, segue o fio. Tchau!